Sim. Olá então para todos, muito boa tarde. Aqui estamos na Rádio Mais, juntamente com Cidades Online, para mais um debate e, neste caso concreto, também com um candidato à Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Recebemos desta feita o engenheiro Joaquim Jorge. Eu sou o João Araújo, na condução desta emissão está também, no caso concreto, o Henrique Bastos, que vai filmar e também gravar esta entrevista para o Jornal de Cidades Online. Na técnica, já vos digo que é Marlene. Maiagra, que é que está connosco também na condução técnica desta emissão. Recebendo então o engenheiro Joaquim Jorge, a quem eu desejo uma muito boa tarde, obrigado por aceder a este convite. Volta a ser candidato pela segunda vez. Eu pergunto-me se é o candidato no momento certo para o PS também. Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes que nos escutam na Rádio Mais e naturalmente também quem nos acompanha através de Cidades Online, cumprimentar naturalmente todas as pessoas que estão aqui na condução técnica deste trabalho, desta entrevista e naturalmente o João Araújo, a quem saúdo de forma muito calorosa. É evidente que eu acho que sou o candidato certo, no momento certo, porque este é o resultado, é o corolário de um trabalho que vem sendo desenvolvido já há muitos anos, um trabalho que naturalmente é um trabalho de afirmação de um projeto, é o trabalho de consolidação de um conjunto de ideias para o nosso concelho e eu julgo que neste momento estão criadas as condições para os oliveirenses depositarem a sua confiança neste projeto e iniciarem assim um novo ciclo de desenvolvimento, um novo ciclo de progresso para o nosso concelho. É esse o nosso propósito e por isso neste momento faz todo sentido esta candidatura, que é uma candidatura que visa fundamentalmente dar continuidade a um projeto que já foi, digamos, encetado há 4 anos atrás e que será consubstanciado agora nas eleições do próximo dia 1 de outubro. O que é que leva a ter este slogan, um presidente a sério? O que é que quer dizer com isto? O que eu quero dizer com isso é que, efetivamente, Oliveira das Meias precisa ter um presidente que se preocupa a sério com um conjunto de problemas que se arrastam há décadas. Nós temos um conjunto de problemas que são de natureza estrutural, que condicionam o nosso desenvolvimento, prejudicam a nossa competitividade e, portanto, esses problemas têm que ser encarados de forma séria. E não é isso que tem acontecido nos últimos anos no nosso concelho. E por isso é que nós temos um problema sério nas taxas de cobertura da rede de água e saneamento. Já lá iremos falar disso. Com certeza que iremos, é um assunto muito importante. Está acima da ordem do dia, já agora. Como é óbvio. Mas esse assunto é um assunto que foi resolvido noutros concelhos e que se continua a arrastar no nosso concelho. E é urgente resolvê-lo, porque esse é um problema não só de saúde pública, não só um problema que prejudica ambientalmente o nosso concelho, mas prejudica a competitividade dos nossos empresários e prejudica naturalmente a valorização do nosso território. É evidente que nós temos problemas ao nível da conservação da rede viária. A rede viária, as intervenções são feitas de forma avulsa, de forma casuística, sem um planeamento, sem um mapeamento feito com as juntas de freguesia. Engenheiro, desculpe interrompê-lo, nós vamos falar desse assunto também mais adiante, não sei se queria falar agora só numa síntese, para depois vamos falar disso propriamente dito. Muito bem. O que eu pretendo dizer é que neste momento existem um conjunto de problemas por resolver, que esta candidatura é a única candidatura que reúne condições, é a nossa opinião, para dar resposta. Portanto, é caso para perguntar, que tem de diferente para apresentar aos oliveirenses então? Bom, foi isto que acabei de dizer. Aquilo que nós temos diferente, aquilo que eu tenho diferente, é a capacidade para refletir o concelho, para encontrar soluções para os problemas, como disse, se arrastam há décadas e também para definir, para ter algum pensamento estratégico para a definição de caminhos para o futuro, que é precisamente isso que estamos a fazer, apresentando já de algum tempo a esta parte um conjunto de ideias estratégicas para o nosso concelho, ideias que permitem, por um lado, promover o desenvolvimento do nosso concelho e, por outro lado, valorizar o nosso território e reforçar a sua competitividade. É isso que estamos a fazer e é isso que esta candidatura traz de forma absolutamente inovadora para este processo eleitoral autárquico. Já pensou como é que a vão receber perante as propostas, naturalmente, que apresenta nesta sua candidatura? Como é que me vão receber? Sim. Eu julgo que as propostas terão todo o acolhimento por parte dos oliveirenses. Repare que mesmo as propostas que apresentamos em 2013, que foram fortemente contestadas pelos nossos opositores, nomeadamente pelo PSD, vieram mais tarde a ser adotadas pelo próprio PSD como medidas estruturais para o desenvolvimento do concelho. E, portanto, nós estamos a apresentar estas propostas em resultado de uma profunda reflexão que fazemos sobre as matérias, com total responsabilidade e, sobretudo, procurando definir um conjunto de prioridades que nós achamos que são instrumentos fundamentais para a promoção e desenvolvimento do nosso território. É isso que estamos a fazer.
É isso que temos vindo a fazer enquanto oposição, a consolidar toda esta estratégia que nós queremos para o desenvolvimento do nosso Conselho, e é isso que nós nos propomos fazer com estas ideias que estamos a apresentar e que julgo, e é essa a informação que temos recolhido junto aos oliveirenses, porque nós já há uns meses esta parte que estamos com uma iniciativa no terreno onde procuramos ouvir de uma maneira generalizada aos oliveirenses, seja o oliveirense comum, sejam as nossas as associações, coletividades, IPSS, sejam os nossos empresários, e aquilo que nós temos oportunidade de perceber, o feedback que estamos a receber, é que efetivamente estas medidas estão a ter um enorme acolhimento, estão a corresponder às expectativas que os oliveirenses tinham em relação àquilo que seriam as propostas do Partido Socialista, e naturalmente isso deixa-nos muito orgulhosos, é motivo de regozijo, e estou convicto que as próximas ideias, os próximos compromissos que vamos apresentar aos oliveirenses vão ajudar a consolidar esta ideia que já temos, e serão naturalmente motivo de grande orgulho para todos nós. Fala muito em atrair novas empresas, apoios às existentes, os parques industriais. Somos um concelho, naturalmente, com pouco desemprego. Diz ter ainda um projeto de desenvolvimento económico e social onde se possa interagir ou intervir. O que quer dizer com isto e, concretamente, falamos de quê? Bem, fala-se de gestão pública moderna. Uma gestão pública que não é uma gestão fechada em si mesmo, mas uma gestão aberta que envolve a sociedade civil, que envolve os parceiros estratégicos, que envolve os funcionários da autarquia, valorizando o seu trabalho e valorizando o seu contributo. Nós percebemos que a realidade, porventura, mais importante que nós temos no nosso Concelho é a realidade industrial. Nós temos uma riqueza industrial extraordinária, que, aliada à nossa localização estratégica, constitui um fator distintivo, um fator de competitividade extremamente importante para o nosso Concelho. Bom, aquilo que nós nos propomos fazer é potenciar esta realidade, e por isso é que nós, a primeira medida estratégica que nós apresentamos para o nosso Concelho é a questão de apoiar as empresas que já existem e atrair mais investimento para o nosso Concelho. E nós dizemos isto porque sentimos que o nosso tecido empresarial não tem sido nem devida nem suficientemente apoiado. E por isso é que nós temos tido muitas empresas, é um facto que também conseguimos captar algum investimento para o nosso Concelho, mas o que é um facto é que temos perdido muitas empresas para concelhos vizinhos que têm um conjunto de respostas ao nível das infraestruturas industriais, ao nível do espaço industrial, que nós não temos. Eu tenho uma visão completamente diferente do candidato do PSD, que acha que a necessidade de zonas industriais é um mito. Eu não quero dizer isso nem aos cojanenses, nem aos sanroquenses, nem aos macieirenses. Eu acho que nós temos necessidades prementes de espaço industrial, porque a minha visão para a atração de investimento não é esperar que os empresários venham ter connosco e depois nós, quase sempre com timings que não são timings ajustados aos timings de investimento dos empresários, vamos procurar criar respostas. Não, eu tenho uma visão completamente diferente. Nós temos que ter espaço industrial disponível, devidamente infraestruturado. Não temos? Não temos neste momento. Olhando mesmo para o Centro Empresarial do Loureiro? A área de acolhimento empresarial do Loureiro é um espaço muito importante. É o primeiro espaço onde nós, objetivamente, o que fizemos foi planear o espaço, criar condições, infraestruturar o espaço para acolher investimento, porque aquilo que tivemos até aqui foi um conjunto de empresas que surgiram de forma desordenada e a aglomeração dessas empresas deram origem a um espaço industrial. Nós ali temos efetivamente uma resposta, mas começamos mal com aquela resposta. E começamos mal com aquela resposta comprometendo... Mas concorda comigo se lhe disser que é uma boa aposta da Câmara Municipal? É uma excelente aposta do município, não tínhamos nenhuma dúvida sobre isso, e por isso é que eu acho que nós temos que estender essas apostas à zona industrial de Nogueira do Crapo Pindelo, à zona industrial de Costa Má São Roque. Temos que consolidar a pequena zona industrial que temos em Travanca, temos que criar uma resposta ao nível de uma zona industrial em Macieira de Sarnes, mesmo que o façamos de forma faseada. Não tenho dúvida nenhuma que temos que ter espaço industrial em Cojães, porque temos lá massa humana. Pois, mas aquilo que aconteceu em sede de revisão do PDM enfim, o Executivo entendeu desclassificar a zona industrial de Rebordões. Isto, na minha opinião, é um erro estratégico, porque neste momento, não só para os empresários de Cocojães que queiram expandir os seus negócios... Já lá tem duas grandes empresas. Ou diversificar a sua área de atividade, têm dificuldades em encontrar espaço industrial. Não existe espaço industrial em Cojães e, na minha opinião, isso é um erro grave. A área de acolhimento empresarial do Loureiro é realmente... Desculpe, se diz que é um problema grave, pergunto-lhe, no caso de ser eleito, como é que o vai resolver? Eu vou resolver de uma maneira muito simples. Aquilo que é importante fazer
é nós termos, mesmo que, em primeiro lugar, planos de urbanização das zonas industriais. É absolutamente inadmissível que nós tenhamos planos de urbanização para a zona industrial da Costa Mação Roque, com a realidade que temos ali ao nível do calçado, e um plano de urbanização para Nogueira do Cravo Pindelo, envolvidos 5 anos de planos de urbanização publicados no Diário da República, nós não tínhamos feito sequer um esforço de implementar esses planos de urbanização, mesmo de forma faseada. E é isso que nós devemos fazer. É isso que acontece em muitos municípios, nossos vizinhos, e municípios que competem diretamente connosco. Aquilo que devemos fazer é investir de forma faseada nesses espaços, e à medida que esses espaços vão sendo ocupados, nós vamos construindo novas fases nessas zonas industriais. Pois bem, nós o que é que fizemos em Oliveira das Meias? Fizemos uma coisa que foi completamente o percurso contrário. Não só desclassificamos a zona industrial de Rebordões no PDM, como acabamos de iniciar um procedimento para desclassificar as zonas industriais de Nogueira do Cravo Pindelo e a zona industrial de Costa Mação Roque. Isto são erros estratégicos, isto não é apoiar as empresas, isto é, pelo contrário, promover políticas públicas que empurram o investimento para fora do concelho. Nós não vamos fazê-lo, não é essa a nossa perspectiva, por isso é que nós, como primeira medida, criamos essa proposta, apresentamos essa proposta aos oliveirenses de apoiar as empresas existentes e atrair mais investimento. E queremos fazê-lo com uma fiscalidade competitiva, com licenciamento célere. Nós assistimos, ainda hoje, diariamente nas reuniões de executivo camarário, pessoas a reclamar que os processos de licenciamento industrial demoram meses, em alguns casos demoram anos. Demasiada burocracia ainda. Demasiada burocracia, se calhar alguma dificuldade em termos o licenciamento industrial devidamente encadeado e fazer um bom diagnóstico, e temos serviços certificados, o que me surpreende, fazer um bom diagnóstico onde é que os processos param e intervir aí de maneira a obviar, de maneira a tornar mais céleres as respostas naquelas fases processuais onde os processos entopem, empancam e têm mais dificuldade de avançar. Mas, obviamente, que nós também temos que ter um conjunto de outras respostas que ajudem a nossa indústria transformadora. E, por isso, nós temos que ter capacidade, e foi isso que nós dissemos nessa proposta que apresentamos aos oliveirenses, para criar um viveiro tecnológico. Estamos a falar, naturalmente, das startups, estamos a falar de um parque de ciência e tecnologia, estamos a falar em captar talentos, em captar ideias que são fundamentais para criar empresas de base criativa, de base tecnológica, que são empresas absolutamente determinantes para o futuro da nossa indústria transformadora. A nossa indústria transformadora está colocada perante desafios muito complexos. Nós hoje ouvimos falar num chavão, que é um chavão complexo para a grande maioria dos nossos empresários, que é a indústria 4.0, mas na prática o que isso significa é trazer, digamos, a inteligência para o chão de fábrica, e na prática isso significa que nós temos que rapidamente adaptar as nossas empresas para as novas realidades. Estamos a falar naturalmente da automação, da robotização, da informatização das nossas empresas, e esse é um processo absolutamente determinante. E, portanto, nós elegemos esta ideia estratégica porque eu não tenho dúvidas que a promoção do nosso concelho vai-se fazer muito naturalmente pela valorização dos nossos recursos endógenos, é evidente, mas vai-se fazer sobretudo pela valorização desta realidade industrial que nós temos, que é absolutamente determinante. O PS tem sido muito crítico num tema sempre candente e que de resto tem dado que falar já há alguns anos, e nós, Cidades Online, andamos por várias freguesias já fazendo um programa sobre essas mesmas freguesias. Falo concretamente em Ocela, Pinheira do Bem-Posta, Loureiro, Carregosa, Fajões, Cugujães, e estivemos também já à conversa com a União de Freguesias de Oliveira das Meias. Falamos de água e saneamento e pergunto naturalmente, quando se fala nisto, que resposta, ou neste caso concreto, o que faz ou que faria de diferente o PS em relação a este tema água e saneamento, sendo tão criticado por isso? Bom, nós tivemos a oportunidade, na altura em que discutimos este modelo de concessão, de dizermos de forma muito clara que este modelo era absolutamente ruinoso para o município. Porquê? O problema não é o modelo de concessão, o problema não são as parcerias público-privadas, o problema é nós, nesses contratos, nessa contratualização que fazemos com privados, não assegurarmos a defesa do erário público. Gostava que me dissesse porque é que lhe chama ruinoso. Eu chamo-lhe ruinoso por uma questão muito simples, porque, repare, contrariamente, eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista que foi dada aqui pelo candidato do PSD, que diz que não foi apenas neste município que se fizeram concessões. Pois não, é um facto. Mas o que é um facto também é que os outros municípios tiveram a preocupação de fazer concessões que previam a expansão da rede. E nós aqui, a nossa concessão só prevê apenas a gestão e a exploração
da rede existente. Ou seja, os 70% de taxa de cobertura da rede de água e os 42% da taxa de cobertura da rede de saneamento, não prevendo sequer o cumprimento das metas de PEASAR, que era para o período 2007-2013 e que obrigavam a que nós tivéssemos 95% de cobertura da rede de água e 90% da rede de saneamento. Bom, mas este contrato é um contrato que, na nossa opinião, é ruinoso porque não só não permite a expansão das redes e a resolução deste problema, conforme já disse, de saúde pública, de prejuízo ambiental e também de perda de competitividade do nosso tecido económico e do nosso tecido social, como ainda permite que importantes recursos financeiros saiam todos os anos para fora do nosso município. A concessionária vai ter, nestes 30 anos, uma taxa de retorno de investimento acionista que lhe vai permitir ter lucros da ordem dos 21 milhões de euros. Estamos a falar de 700 mil euros por ano, limpinhos, e, portanto, todos nós percebemos o que é que esse dinheiro permitiria fazer se se mantivesse no nosso concelho. Bom, mas o negócio da água, o negócio do saneamento, o negócio da recolha de lixo, são maus negócios, são excelentes negócios e por isso é que são apetecíveis para os privados. E no caso de ser eleito não pode reverter? Não podemos reverter porque o contrato de concessão está absolutamente blindado e impede-nos que nós possamos resgatar ou denunciar o contrato sem que indemnizemos, digamos assim, a concessionária pelos lucros cessantes. Portanto, estamos aqui perante um cenário muito complexo, um cenário dilema. É um dilema, é um cenário muito difícil. E não é verdade aquilo que foi dito aqui na entrevista que foi feita, julgo que no dia 11 de julho, ao candidato do PST, quando ele diz que as razões que o levaram teve a ver com a qualidade de serviço. Não é verdade isso. Ele é o autor, é o responsável pela elaboração de um estudo que pediu que se fizesse, um estudo económico que permitisse definir qual o melhor modelo, e esse modelo apontou claramente para o modelo da concessão a privado, na nossa opinião de forma errada, porque o município não tinha condições económicas. E não nos esqueçamos que o município estava a braços com uma dívida de 55 milhões de euros que ainda está por explicar e, portanto, a braços com esse problema, a decisão recaiu sobre a concessão que permitia à autarquia encaixar 6 milhões e meio de euros sem fazer rigorosamente nenhum investimento, mas mesmo com essa contrapartida de 6 milhões e meio de euros não houve a preocupação de acautelar a expansão das redes, que era isso que faria todo o sentido. E, portanto, aquilo que nós dizemos de forma muito clara é que o negócio foi absolutamente ruinoso, porque acabou por não ser verdade sequer. Dito de outra forma, foi um mau negócio. Foi um péssimo negócio, hoje toda a gente já percebeu isso, porque até o que foi dito aos oliveirenses foi que os tarifários seriam controlados pela própria autarquia. Ora bem, percebamos o seguinte, a autarquia não produz água. E, portanto, se a autarquia não produz água, está dependente de quem a produz, e quem a produz são as águas de Ouro e Paiva, e, portanto, todos os aumentos que se verificam nos tarifários da água só há duas formas. Ou a autarquia suporta esses aumentos como um custo social, ou então a autarquia transfere esses custos para o privado. E o privado, naturalmente, não vai prejudicar os seus acionistas, e aquilo que faz é reflete imediatamente no tarifário. E aquilo que nós assistimos nos últimos 3 anos foi um aumento substancial do custo da água, e não nos esqueçamos que antes da concessão o saneamento custava 30%, as pessoas pagavam 30% do saneamento em relação ao custo da água e agora pagam 90%. Isto criou também um embaraço terrível às nossas IPSS, aos nossos clubes de futebol, às nossas coletividades, que tinham a água oferecida gratuitamente e bem pela autarquia e agora são confrontados com contas absolutamente milionárias, com, enfim, valores que são valores muito difíceis de comportar nos seus orçamentos. Bom, mas para além disso, para além de ter sido um mau negócio, o que acontece, e o problema mantém-se por resolver, o que acontece é que nós temos aqui ainda um problema adicional, um problema mais sério, que se junta a este, que é o incumprimento do contrato de concessão. Pois, mas então os ouvintes perguntam, e que solução tem o PS, e neste caso o seu candidato, para resolver tudo isto? Nós temos duas soluções possíveis. Eu queria aqui fazer um parênteses, João Araújo, se me permite, para lhe dizer duas coisas muito simples. A primeira delas é que nós somos o segundo pior concelho do país em termos de taxas de cobertura de rede de água e saneamento. E garanto-lhe, porque é verdade, que nenhum partido da oposição, seja o Partido Socialista, seja o CDS, seja quem for, tem alguma responsabilidade nisto. A responsabilidade é integralmente do PST. A segunda nota que eu queria deixar de forma muito clara é que isto não era uma inevitabilidade. Porquê? Porque existiram fundos comunitários disponíveis
para os municípios, para resolver este problema, para investir neste tipo de infraestruturas ditas básicas. Não foram aproveitados, é isso que Não foram aproveitados. Houve outro tipo de prioridades e nós temos os municípios aqui à volta, todos os municípios que são nossos vizinhos, têm taxas de cobertura das redes de água e saneamento francamente superiores às nossas, completamente diferentes das nossas. E, portanto, aquilo que nós assistimos hoje é um problema absolutamente dramático. Mas indo direto à sua questão, nós temos duas hipóteses. Ou continuamos a mentir aos oliveirenses, como fizemos até aqui, dizendo que em 4 anos era absolutamente possível cumprir as metas do PASAR, até se dizia mais do que as metas do PASAR, que era possível cobrir o nosso concelho com taxas de cobertura a 100%, e, portanto, todos nós percebemos que, se isso fosse possível, transformaríamos o nosso concelho num enorme estaleiro durante esses 4 anos. Isso era absolutamente surrealista, para além, obviamente, que toda a gente percebe quando é a própria Câmara, o próprio Dr. Ricardo Tavares, que faz um estudo que aponta para valores da ordem dos 35 a 45 milhões de euros para fazermos apenas a rede em baixo, ou seja, a rede de distribuição. É evidente que toda a gente percebe que não é com uma concessão de 17 milhões de euros que nós vamos conseguir fazer aquilo que é necessário fazer com 35 a 45 milhões de euros. Portanto, toda a gente percebe que isto que é uma falácia. Mas a falácia continua, porque ainda há pouco mais de uma semana, aqui aos vossos microfones, o Dr. Ricardo Tavares falou... Convém só dizer, já agora, para quem nos ouviu nessa altura, que é o candidato do PSD, que falou de uma candidatura da Câmara Municipal a um programa que se chama POSEUR, e falou numa verba de 3 milhões de euros, e, bom, mais uma vez, não foi rigoroso, porque efetivamente a verba são 3 milhões de euros, mas convinha dizer que apenas 800 mil euros estão aprovados. Bom, mas mesmo que estivessem aprovados 3 milhões de euros, é preciso explicar que com 3 milhões de euros não se resolve aquilo que é necessário resolver com 30 ou 35 milhões de euros. E, portanto, os oliveirenses percebem, com alguma facilidade, quando nós explicamos isto, que estamos a falar, mais uma vez, de alguém que utiliza a mesma metodologia que foi utilizada no passado e que tão maus resultados deu, para continuar a manter uma narrativa que não corresponde, não tem nenhuma aderência com a realidade. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar, então, de como resolver. Temos duas hipóteses. Ou continuamos à espera dos tais fundos comunitários, que é isso que o PSD está a fazer, e agora, curiosamente, esses fundos comunitários eram fundos comunitários a quem a concessionária se devia candidatar e depois, obtendo esses fundos comunitários, deveria refleti-los no tarifário, portanto, proporcionando tarifários mais baixos aos municípios. Aquilo que está a acontecer é, curiosamente, isto como vinha perguntar isto ao candidato do PST, estamos a alterar essa regra e vai passar a ser exclusivamente a Câmara Municipal a poder candidatar-se aos fundos comunitários. Aliás, uma coisa que contraria aquilo que está disposto no caderno de encargos, e eu gostaria de saber como é que vamos ultrapassar legalmente essa questão. Bom, nós temos duas hipóteses, como eu dizia, ou continuamos à espera de fundos comunitários, ou pomos pés ao caminho e tomamos medidas objetivas, de forma séria, de forma responsável, para resolver o problema. Os oliveirenses estão habituados a ouvir-me falar, eu sou sempre muito duro na minha argumentação, mas há uma coisa que eu nunca vou fazer, independentemente dos danos políticos que isso me possa trazer. Eu nunca vou mentir aos oliveirenses, porque não tenho necessidade de fazer, não faz parte da minha educação, não faz parte da minha formação, não faz parte da minha forma de estar e de ser, e portanto não o farei, porque acho que a política não precisa disso, e portanto a política está suficientemente descredibilizada para nós, enfim, darmos contributos ainda para uma maior descredibilização. E portanto, eu não vou mentir aos oliveirenses, este problema não é um problema passível ou possível de ser resolvido em 2, 3 ou 4 anos. Teremos que pensar seguramente numa perspectiva de 10, 12 anos, e temos que ter a coragem de definir prioridades. Isso faz-se em sede de orçamento municipal. Nós podemos continuar com uma estratégia que tem vindo a ser seguida até aqui, um conjunto de prioridades orientadas para determinado tipo de investimentos, ou então nós orientamos o orçamento municipal para investimentos estruturais, para investimentos que resolvam os problemas do concelho que se arrastam há décadas. E aquilo que temos que fazer é, eventualmente, do orçamento municipal afetar 1,5 milhão de euros por ano para investir, como fazíamos no passado, como chegou a ser feito no passado, no tempo de outros presidentes mais responsáveis, reconheço, para investir nas redes de água e saneamento. E com isso, ao fim de uma dúzia de anos, nós temos 20 milhões de euros investidos, e com esses 20 milhões de euros nós conseguimos resolver uma parte substancial dos 30 milhões. Porquê? Porque esse investimento que vamos fazendo é um investimento reprodutivo. É um investimento que permite que, com as ligações que vão sendo feitas, nós tenhamos disponibilidade financeira para avançar para novos investimentos. E é isso que nós temos que fazer, e temos que juntar a isto algumas realidades de resolução de problemas locais, porque nós
Durante muitos anos tivemos uma estratégia de licenciamento indiscriminado, permitíamos que as pessoas construíssem onde tivessem o seu terrenozinho, onde digamos, comprassem o seu terreno e, naturalmente, aquilo que nós fizemos foi permitimos a construção, mas depois não tivemos capacidade para levar as infraestruturas, as redes públicas de água e saneamento até essas casas, até essas moradias, até esses lugares. E, portanto, aquilo que importa fazer em alguns desses casos, porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Vilarinho de São Luís. Eu julgo que toda a gente entende que é completamente utópico pensarmos em levar até Vilarinho de São Luís a rede de água e saneamento, a rede pública de água e saneamento. Aquilo que nós temos que fazer é criar soluções locais, como mini-etás, como pontos de abastecimento de água locais, e, portanto, resolver também dessa forma o problema. O que eu quero dizer, o que eu quero deixar aqui de forma muito clara, é que este problema é um problema a que temos que dar a devida atenção. E dar a devida atenção significa não continuar a mentir os oliveirenses, significa encarar o problema de frente, com toda a seriedade e com toda a responsabilidade, e naturalmente, porque não, porque é assim que as coisas se resolvem, envolvendo todos os partidos na procura de soluções que permitam resolver este problema. Eu não tenho dúvidas que isto tem que ser feito à custa do esforço do orçamento municipal. Claro que isso vai significar algum compromisso, digamos assim, em termos de investimentos de outra natureza. Se calhar vamos ter que ter muito menos eventos. Se calhar vamos ter que ter muito mais critério na definição dos eventos, temos que ter eventos, se calhar, que nos consumam muito menos recursos, se calhar utilizando muito mais a prata da casa do que fazendo, digamos, contratações milionárias, mas obviamente eu sou daqueles que não tenho qualquer dúvida sobre o caminho a seguir, não tenho qualquer dúvida que a definição de prioridades... Já que está a tocar nesse ponto, entende que têm sido eventos a mais aqueles em termos de culturais que a Câmara Municipal tem vindo a fazer? Não, repare, eu nunca acho que os eventos culturais sejam demais. O que eu acho é que nós devemos, em primeiro lugar, dar um conjunto de respostas que permitem a melhoria da qualidade de vida das populações, um conjunto de respostas que são de natureza básica, a resolução, dar resposta a um conjunto de problemas estruturais, que são problemas que têm prejudicado o nosso concelho. Todos nós percebemos que há umas décadas atrás o nosso concelho era referência num conjunto de áreas, era fator distintivo, era fator de inovação, e hoje nós vemos que concelhos que estavam bem mais atrasados do que nós rivalizam connosco, e alguns atrevem-se mesmo a competir connosco, e em alguns casos a serem bem mais competitivos que nós. Eu lembro, isto é uma coisa que me preocupa, e preocupa profundamente. Eu agradecia que fosse o mais sintético possível, porque o tempo conta, por favor. Pronto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, há uma coisa que me preocupa, e quando estamos a falar de espetáculos, eu só lhe dou este exemplo. Nós realmente promovemos um conjunto de espetáculos. Eu discordo da natureza de um conjunto de espetáculos que nós promovemos. Por exemplo? Por exemplo, repare, eu não gastarei 125 mil euros numa volta a Portugal, garantidamente. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu, gastando €500 mil no mandato, eu prefiro pegar nesse €500 mil e levá-los direitinho para a resolução de problemas. Olha, por exemplo, o problema do pavilhão da Nós, que se arrasta também há tanto tempo e que serviria para resolver definitivamente esse problema, mas obviamente não nos falta onde gastar dinheiro. Agora, convém que nós percebamos o seguinte: nós promovemos um conjunto vasto de espetáculos que nos consomem um conjunto enorme de recursos financeiros, temos as nossas juntas de freguesia asfixiadas com a mão estendida, e depois temos uma casa de espetáculos, que é uma casa de espetáculos comparada com municípios que têm orçamentos que são metade do nosso, ou pouco mais que metade do nosso, como este de São João da Madeira, como o de Estarreja, por exemplo, que tem casas de espetáculo que oferecem condições de conforto e segurança a quem quer, digamos assim, assistir a espetáculos. Mas, por exemplo, não está contra, desculpa interrompê-lo, mas não está contra, por exemplo, a fanzone e nem sequer também ao mercado à moda antiga, digo eu. Bom, o mercado à moda antiga é uma manifestação cultural da máxima importância. E não é o mercado à moda antiga, nem a Senior Party, que consomem recursos substanciais aos cofres da autarquia. Bom, mas se me perguntarem se eu acho que se deve gastar 8 mil euros mais IVA para trazer cá o Zé Malhoa para atuar 1h30 ou 2 horas, eu acho que não. Esta é a minha opinião. E acho que devíamos dar oportunidade... Refere-se ao espetáculo do ano passado. Refiro-me ao espetáculo do ano passado, como refiro aos 15 mil euros que demos ao Fernando Mendes este ano. É a mesma coisa. O que eu quero dizer é que eu prefiro dar oportunidade para acarinhar os nossos artistas, os artistas oliveirenses, dar oportunidade para eles se apresentarem aos oliveirenses e também, naturalmente, dar-lhes oportunidade
para angariarem algumas receitas para a sua formação musical, para os seus projetos musicais. Bom, esses são, digamos, espetáculos onde eu acho que nós devemos continuar a investir, devemos continuar a promover, mas obviamente não estar agarrados a tabus. Eu vi um conjunto de pessoas a criticar o encerramento do mercado à moda antiga com aquele espetáculo entre a banda de música do Loureiro e o GNRs. Bom, eu acho que nós, enfim, objetivamente, temos que estar abertos à inovação, temos que estar abertos a novas respostas. Para quê? Para que o mercado à moda antiga não cristalize, e eu acho que a autarquia fez muito bem em criar aquela simbiose, que aliás a ideia foi da autoria da banda de música de Loureiro. Foi uma inovação. E vou dizer, eu assisti ao espetáculo, gostei muito, achei muito giro e, portanto, não vi ali. Aliás, é uma experiência que já tem sido. Coisa Bela Silvestre, agora também. Coisa Bela Silvestre. Foi uma experiência muito bonita e, portanto, não vejo aí qualquer problema. Bom, Fanzone. Vamos com calma. Ora, diga lá. Porque assim, vamos lá ver uma coisa. A Fanzone é um espetáculo muito interessante. Tem tido milhares e milhares de oliveirenses a assistir e, se calhar, milhares e milhares de forasteiros. Na praça da cidade. Mas é bom que nós percebamos o seguinte: se nós temos um espetáculo que é um espetáculo que tem um impacto importante em termos da promoção da nossa notoriedade e, obviamente, da valorização do nosso território e do apoio que dá ao nosso comércio, ao nosso tecido económico, nós também temos que perceber outra coisa. Se nós não temos dinheiro para gastar 200 mil euros, que é quanto nos vai custar a Fanzone, nós gastamos só 100. Okay? E repare, eu tenho algumas dúvidas sobre a importância de um espetáculo de tertúlia dos 40 que teve lá e custou, não vou dizer quanto é que custou porque é para não ofender ninguém, mas eu queria que as pessoas percebessem que nós devemos ter algum cuidado com o dinheiro que gastamos. Nós podemos ter... Ou seja, não estando contra, mas não é preciso gastar. Nós podemos ter uma oferta cultural intensa, atenção, de preferência estendê-la a todo o território concelhio, embora eu perceba que se concentre alguma oferta cultural de qualidade, porque é ali que existem os equipamentos culturais na cidade, mas obviamente temos que descentralizar a cultura. E naturalmente o que devemos fazer é adequar, digamos assim, a oferta cultural, os gastos que fazemos na cultura, os gastos que fazemos na promoção de eventos, porque os gastos na cultura são gastos que são reprodutivos, adequar aquilo à nossa realidade e às nossas possibilidades, e não é isso que temos feito. Temos gasto de dinheiro que depois nos faz muita falta. Claro. Duas perguntas para uma resposta também que aqui lhe trago. Falando de redes viárias então e falando das ciclovias, qual é a sua opinião sobre estes dois temas? Bom, eu não tenho... Há críticas e há também, naturalmente, quem concorda com isso de todo. Bom, a rede viária concelhia é um problema sério. Mas não é um problema sério porque nós temos uma rede viária extensa. Nós temos uma rede viária extensa, mas a Feira também tem uma rede viária extensa e há muitos concelhos que têm uma rede viária extensa, muito maior que a nossa até. Eu acho que o problema da nossa rede viária tem a ver com a forma como nós a interpretamos. Nós sempre consideramos a rede viária no nosso concelho como algo que permite a circulação de veículos. E é assim que nós interpretamos durante muitos anos a rede viária. E hoje a rede viária tem que ter resposta também para o uso, para os tais circuitos pedonais, para as tais ciclovias. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que as intervenções na rede viária sejam feitas de forma planeada e não de forma casuística, como acontece até aqui. Nós deixamos que a rede viária se degrade de tal forma que depois a sua requalificação já não é possível e somos obrigados à repavimentação integral. É isso que nós temos feito quase sempre. E quase sempre a autarquia age reativamente e não preventivamente, ou seja, age em resultado da pressão dos munícipes, da pressão da junta de freguesia, que vão alertando e denunciando para o mau estado de conservação das vias, e então, por reação, a Câmara vai, digamos, a correr, e então, em altura eleitoral, aí temos um boom, digamos assim, de investimento nesta área. Mas em todo lado já agora, digo. Em todo lado, mas repara, nós apresentamos uma ideia estratégica onde claramente queremos um plano estratégico de gestão que evite precisamente esses gastos por impulso, e evite esses gastos em ano eleitoral, definindo claramente para uma década os investimentos que vamos fazer em cada uma das áreas. De maneira que os oliveirenses percebam que nós não andamos atrás desse tipo de práticas, não vivemos em função de ciclos eleitorais, o que nos preocupa é o desenvolvimento do concelho. O que é que eu acho que deve ser feito em rede viária? É muito simples. Eu acho que nós devemos fazer uma coisa que é, em primeiro lugar, envolver as nossas juntas de freguesia no mapeamento das redes viárias que é preciso intervencionar. E depois, em função desse mapeamento, em função dessa definição das redes mais importantes, e claro que estamos a falar de redes, estamos a falar de vias que têm uma função económica, que servem, digamos assim, zonas industriais e comerciais relevantes, as vias que servem aglomerados
de grande densidade populacional, vias que permitem a ligação de centros urbanos vizinhos, vias que permitem, digamos, o atravessamento do nosso território, que tem uma função social importante. Devemos, obviamente, em primeiro lugar, prever a intervenção nessas vias e depois estender a intervenção a vias, se possível, menos importantes. Agora, aquilo que nós temos que fazer necessariamente é uma intervenção profunda na nossa rede viária. Isso passa, olha, por exemplo, por eliminar os pontos de elevada sinistralidade que ainda temos no nosso concelho. Passa por erradicar definitivamente as estradas em paralelo que ainda temos no nosso concelho. Eu sinceramente, custa-me, numa freguesia tão importante como Cochães, ter uma rua do Mosteiro, onde uma grande parte da sua extensão ainda é em paralelo e de uma forma completamente irregular e muito perigosa. E, portanto, nós apresentamos claramente uma proposta, um objetivo para erradicar de uma vez por todas as estradas em paralelo, que também existem em Ocela, também existem em Pindelo. É muito importante que nós concluamos a Via do Nordeste. Nós temos ali investimentos colossais feitos nas vias estruturantes que ainda não cumprem a sua missão porque não as concluímos. Ficaram a meio caminho. Ficaram a meio do caminho e, portanto, esse é um problema sério que nós temos para resolver. É evidente que nós... Faz parte do seu programa? Faz parte do nosso programa. Tudo isso faz parte de uma ideia estratégica que nós apresentamos recentemente aos oliveirenses, que se chama Interligar o Concelho, aproximar as pessoas, onde nós, por exemplo, queremos transformar a Estrada Nacional número 1, que foi uma estrada... enfim, por onde passou no passado e julgo que terá ainda um importante papel a desempenhar no futuro, ainda hoje falei nisso na reunião do Executivo Camarário, queremos transformá-la numa grande avenida urbana, desde Pinheiro da Bem-Posta a Trabanca. Mas para isso precisa de muitas obras. Precisa de muitas obras, mas repare, o que é que nós andamos a fazer muito recentemente? Há dias, andamos a pintar as estradas, essa estrada precisamente, a Estrada Nacional 1, desde Santo António até ao Lidl, e andamos a fazê-lo com a estrada completamente por requalificar. Bom, não é isso que nós defendemos para uma via urbana. Uma via urbana tem que ter passeios, uma via urbana tem que ter sinalética adequada, tem que ter iluminação LED, uma via urbana tem que ter o pavimento em boas condições de transitabilidade. E é isso que nós nos propomos fazer, e aquela via é uma via absolutamente estruturante para a afirmação da qualidade urbana do nosso território. Importante também. Muito importante. Falemos do parque escolar. Está de opinião e acha que foi uma boa medida estar sobre a alçada e a gestão da Câmara Municipal? Bom, eu sou enfim, em primeiro lugar, uma declaração, enfim, princípio, digamos assim. Eu sou completamente... Não de interesses. Não de interesses, uma declaração de princípio. Eu sou completamente a favor da descentralização de competências. Mas quando essa descentralização de competências é uma descentralização que permite transferir competências do Estado central ou do poder local para a sociedade civil, para as organizações. Bom, este programa Aproximar a Educação, que é a tal descentralização de competências do Estado central para o poder local, não é, na minha opinião, uma descentralização de competências, mas é uma desconcentração de poderes. Porquê? Porque aquilo que aconteceu na prática foi que um conjunto de competências, quer do Ministério da Educação e Ciência, quer das escolas, passaram para a alçada da autarquia. E as escolas viram limitado o seu papel e viram limitada a sua autonomia. E, portanto, isso não me parece que seja o caminho. Foi uma reforma que foi implementada, e percebamos isto para mim é absolutamente basilar e importante, contra os professores. Nenhuma reforma na educação pode ser feita contra os principais agentes da educação, contra os principais agentes educativos, que são os professores. E, portanto, essa reforma é uma reforma que só por aí já começou mal. Eu não vou aqui, digamos assim, porque não temos tempo para o fazer, falar sobre todo o processo, porque há aqui um conjunto de vicissitudes que me levam a concluir que essa reforma é uma reforma que teve outro tipo de intenções, mas aquilo que eu queria deixar aqui de forma muito clara é o seguinte: eu sou contra os experimentalismos na educação. Porquê? Porque eles pagam-se caro, muito caro, a prazo. Aquilo que eu defendo é, em primeiro lugar, políticas públicas que permitam a promoção de igualdade de oportunidades, permitam condições de coesão dos territórios. Isso só se faz não alimentando, digamos assim, este modelo, que é um modelo que nos diz basicamente o seguinte: nós temos um conjunto de autarquias que têm feito um trabalho extraordinário na educação. Às vezes tenho um bocado de dificuldade, reconheço, em perceber qual é o papel das autarquias nesse trabalho, porque muitas delas, com as responsabilidades que tinham na conservação das escolas do primeiro ciclo, aquilo que aconteceu foi que foram os pais, as associações de pais, que muitas vezes tiveram que substituir a autarquia, porque as autarquias não revelaram capacidade para resolver esses problemas. Mas dizia eu que aquilo que nós temos que ter é muito cuidado com esses experimentalismos e devemos apostar mais na consolidação dos modelos. Isto porquê?
Isto porque nós, no caso concreto deste modelo que estamos a falar, envolvidos os primeiros tempos, digamos assim, de implementação do modelo, é que a autarquia, verifica-se que a autarquia não estava preparada para assumir esta responsabilidade. Não estava preparada e aquilo que fez foi delegar um conjunto de competências que eram suas, ou, se quisermos, manter nas escolas um conjunto de competências que passavam a ser suas e acabou por não o fazer. Portanto, esta questão, nós defendemos um modelo completamente diferente, nós defendemos um modelo onde nós não digamos que um conjunto de municípios que supostamente estão mais à frente em matéria de educação têm que continuar a ser apoiados e os outros municípios, coitados, têm que passar a ser esquecidos. Eu defendo completamente o inverso. Ou seja, nós devemos pegar nestes municípios que têm políticas de educação muito ativas, proativas, que servem de exemplo, transportar esses exemplos para as outras realidades, para permitir que essas realidades se aproximem destes bons exemplos que temos. É isso que devemos fazer e não devemos, de forma alguma, permitir que a educação no nosso país funcione a várias velocidades. Há quem tenha interesse em fazê-lo, há quem tenha interesse em defender este modelo. Eu sou completamente contra esta visão que se tem da descentralização de competências em matéria de educação e estarei, se necessário for, contra o Partido Socialista, contra o governo do Partido Socialista, se entender que é este o caminho. Eu entendo que o caminho nesta matéria é um caminho que promova a coesão dos territórios, a igualdade de oportunidades, defende políticas públicas transversais a todo o território nacional, não querendo com isto dizer que nós não devamos ter respostas em matéria de educação que respondam às especificidades que encontramos em cada um dos territórios. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que tem que haver políticas públicas em matéria de educação que permitam promover estas condições. Falemos da ação social, o apoio aos idosos e já agora, porque não juntando-lhe aqui também o desporto. Somos um concelho rico e vasto nisso também. Somos um concelho extraordinário nessa matéria. Eu julgo que nós temos um conjunto de respostas que nos orgulham. Nós temos, ao nível do apoio social, um conjunto de equipamentos que surgiram, sobretudo ao abrigo do programa PARS, portanto, são equipamentos relativamente recentes, que permitem uma boa cobertura territorial. Está tudo resolvido? Não. Temos ainda algumas lacunas, temos ainda algumas carências, sobretudo ao nível dos lares, mas naturalmente que os operadores, os agentes, a economia social hoje é uma realidade muito importante e com certeza que surgirão respostas que permitirão reforçar aquilo que é necessário fazer nessa matéria. Ao nível do desporto é evidente que nós temos uma realidade que é uma realidade extraordinária, que se calhar, enfim, há dificuldade em encontrar paralelo em muitos concelhos por esse país fora. Aquilo que nós temos que fazer, obviamente, é potenciar essa realidade, é apoiar essa realidade e fazê-lo, obviamente, de forma muito objetiva. Há uma coisa que eu vou garantir aqui sem qualquer problema e, mais uma vez, não tendo nenhum problema com os prejuízos políticos que estas coisas podem causar. Nós, aquilo que temos assistido até aqui, tem sido essa a prática de gestão que tem vindo a ser seguida, é o apoio à atribuição de subsídios sem critérios, sem regras, sem transparência. Portanto, os subsídios que nós atribuímos não são claros. E aquilo que nós temos... O que leva a dizer isso? Leva-me a dizer isso porque, repare, nós temos um conjunto de coletividades que não recebem qualquer apoio da autarquia e fazem um trabalho extraordinário em prol da sua comunidade. E, portanto, aquilo que nós temos que perceber é porque é que um conjunto de coletividades que desenvolvem um trabalho meritório, um trabalho muito importante, que tem impacto na comunidade, não tem nenhum tipo de apoio. Bom, aquilo que nós defendemos é uma questão que nós andamos a lutar há vários anos, que é um regulamento municipal de atribuição de subsídios, onde, de forma clara, nós tenhamos lá plasmados um conjunto de critérios que definem a atribuição desses subsídios. E, naturalmente, que vamos fazê-lo em função de um plano de atividades, de um contrato de programa de desenvolvimento desportivo, no caso dos clubes, que nos permitam perceber a qualidade do trabalho que é realizado e o apoio que, em função do trabalho que é realizado, nós devemos dar aos diferentes operadores, às diferentes coletividades, associações que desenvolvem esse trabalho extraordinário que é feito no terreno. Eu não tenho qualquer dúvida que a melhor forma de apoiarmos essa realidade
cultural, associativa, desportiva que nós temos, pegando, digamos assim, no bolo que temos para atribuir a essas instituições e fazer a atribuição com esse critério. Olha, uma das coisas que nós podíamos fazer, isso chamava-se descentralização de competências, era, por exemplo, entregar esse bolo às juntas de freguesia, que melhor conhecem, naturalmente, do que a Câmara Municipal, a realidade dessas coletividades em cada uma das freguesias e permitir que fossem elas a fazer essa gestão. Sem dúvida. Seria muito interessante. No que diz respeito à União de Freguesias, qual é a sua opinião? Qual a União de Freguesias? Todas as Uniões de Freguesias? Está a falar desta organização administrativa do território? Exatamente. Bom, essa é uma questão... muito tem dado que falar. É uma questão muito difícil de responder. Assim, eu julgo que nós temos que dar mais algum tempo, mais alguma maturidade ao processo para percebermos se esse processo está a cumprir, digamos assim, aquilo que foram os objetivos. Portanto, não está propriamente contra para já, não é isso? Bom, eu acho que nós devemos reorganizar o nosso território. Todos nós já percebemos que a organização territorial que nós temos prejudica o desenvolvimento do nosso território e a valorização do nosso território. É evidente que eu fui dos que estive contra esta organização feita à escala das freguesias. Eu acho que nós devíamos fazê-la primeiro a uma escala mais macro, pensar em primeiro lugar nos municípios e depois, feita essa organização a esse nível, avançarmos para as freguesias. Mas não nos esqueçamos que nós, mesmo ao nível das freguesias, temos modelos, como o de Lisboa, que funcionaram muito bem. O que quer dizer que é perfeitamente possível nós termos estas organizações territoriais a funcionar. O que é que aconteceu no caso de Oliveira das Meias? Em Oliveira das Meias o que aconteceu foi que a Câmara, a autarquia, demitiu-se de tomar uma posição e, tendo-se demitido de tomar uma posição, acabou por... Sei que nessa altura foi muito crítico sobre isso. Foi muito crítico sobre isso. Porquê? Porque eu fiz parte de uma equipa, de uma comissão que foi nomeada para fazer um trabalho, para apresentar ao Executivo Camarário e, por sua vez, seria apresentado à Assembleia Municipal e depois, obviamente, as conclusões desse trabalho nunca foram, digamos, feitas e nunca tivemos oportunidade de dizer exatamente que tipo de organização é que queríamos para o nosso território. Portanto, aquilo que nos aconteceu foi sujeitarmos àquilo que a unidade técnica definiu e tivemos a organização que temos. Mas, mesmo com a organização que temos, o que é importante é que nós tenhamos apoios financeiros evidentes ao trabalho que a Junta de Freguesia tem que desenvolver. E, portanto, é evidente que há sentimentos aqui muito profundos, que têm a ver com o bairrismo das pessoas, naturalmente, e que temos que respeitar, mas todos nós percebemos que a identidade das freguesias mantém-se. O que nós temos é uma organização territorial diferente. O que importa, na minha opinião, é que nós defendamos aquilo que é específico em cada uma das freguesias, porque não alimentar até esse bairrismo, mas fundamentalmente aquilo que as pessoas querem ver, na minha opinião, é que com este modelo ou com outro modelo qualquer, os seus problemas sejam resolvidos. E o que eu sinto é que com esta organização os seus problemas ainda não foram resolvidos. É de opinião, de resto, é a opinião que diverge das opiniões de algumas juntas de freguesia e também de algumas cidades. É de opinião de que uma própria cidade, como a Oliveira das Meias ou como São João da Madeira, deve ter uma junta de freguesia, já que não se sabe, naturalmente, onde começa e termina o poder e aquilo que faz a junta e onde intervém a Câmara Municipal também. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é outra questão muito interessante. Há duas correntes de pensamento, conforme disse o João e bem. Há quem defenda que não faz sentido rigorosamente nenhum, porque não há uma percepção clara do trabalho que é desenvolvido pela Junta de Freguesia. No caso concreto da União de Freguesias de Oliveira das Meias, essa realidade alterou-se. Porquê? Porque nós temos uma União de Freguesia composta por 5 freguesias e digamos que se retirássemos daí a freguesia de Oliveira das Meias, perderia, digamos assim, uma parte da predominância que essa União de Freguesias tem no território conseguido. É evidente que a minha opinião sobre isso é que essa União de Freguesias ou tem, digamos, uma completa autonomia e tem um trabalho de complementaridade ao trabalho que é exercido pela Câmara Municipal, ou então não faz sentido existir. Porquê? Porque se for uma duplicação de funções, ou se não houver uma percepção clara daquilo que é o trabalho que a autarquia desenvolve e aquilo que é o trabalho que a Junta de Freguesia desenvolve, não faz sentido que essa realidade exista. Bom, eu acho, muito sinceramente, que as juntas de freguesia continuam a fazer sentido, as juntas de freguesia nas sedes de concelho continuam a fazer sentido, porque eu sou dos que acreditam nas respostas de proximidade. E, portanto, o que acontece é que muitas vezes os municípios têm muita dificuldade em falar com os vereadores de uma Câmara Municipal, em falar com responsáveis de uma Câmara Municipal. E é sempre muito mais fácil falar, ter como interlocutores, serem ouvidos, serem auscultados,
pelos presidentes de junta de freguesia ou pelos executivos das juntas de freguesia. Portanto, só por isso eu acho que já vale a pena. Mas também acho que vale a pena porque me parece que as respostas são mais céleres e continuo a ser daqueles que acredito que o dinheiro é mais eficientemente gerido quando é gerido, por ser pouco, pelas juntas de freguesia do que pela Câmara Municipal. E já que estamos a falar de juntas de freguesias, pergunto-lhe, o PS já tem candidatos a todas as juntas de freguesia do Conselho? O PS tem candidatos à maioria das juntas de freguesia do Conselho. O PS apresentará esses candidatos muito brevemente. Estamos ainda com um ou outro processo em curso, mas iremos apresentar soluções com muita qualidade, com projetos políticos muito interessantes na generalidade das freguesias do Conselho. Para já temos 2 candidatos conhecidos, para além naturalmente do engenheiro Joaquim Jorge, temos o Dr. Ricardo Tavares pelo PSD, com, neste caso, o seu lema é amar as mães. Já temos 4 candidatos conhecidos. Já lá vamos. O CDS, o engenheiro Pinto Moreira, que diz acreditar as mães, e fala-se numa lista independente. Portanto, já temos a candidata da CDU também. Não tenho conhecimento. Portanto, olhando para já para estes candidatos, o que é que lhe parece? Qual é a sua opinião? Bom, repare, a minha opinião, eu tenho que respeitar todas as candidaturas e, naturalmente, mesmo que divirja, enfim, daquilo que é a sua estratégia política e mesmo que divirja das suas prioridades e daquilo que são, digamos, daquilo que é, no caso concreto do Dr. Ricardo Tavares, aquilo que tem sido, digamos, a sua gestão ao longo de todos estes anos. Será o seu maior opositor? É naturalmente o meu maior opositor e repare que, obviamente, é um opositor que tem uma ligação muito profunda àquilo que aconteceu no nosso Conselho nos últimos 8 anos e é o grande responsável pelo problema da rede de água e saneamento que temos no nosso Conselho, porque é da sua tutela, é o grande responsável pela ausência de reabilitação urbana no nosso Conselho, que é da sua tutela, e é o grande responsável pela inexistência de implementação do PDM, que é da sua tutela. Bom, mas todos os candidatos merecem respeito, merecem consideração e julgo que teremos, nestes 4 candidatos que estão anunciados, a possibilidade de termos um debate rico, um debate fundamentalmente baseado nas ideias, mesmo que sejam ideias divergentes, e um debate feito com elevação. Eu não tenho qualquer dúvida sobre isso, conheço o engenheiro Pinto Moreira, conheço o Dr. Ricardo Tavares, não conheço mas tenho pena, mas espero vir a conhecer a candidata da CDU, mas naturalmente que aquilo que eu estou disponível para fazer é para, conjuntamente com eles, discutirmos as propostas que cada um tem para apresentar para a resolução dos problemas do Conselho e, naturalmente, as propostas que cada um tem para potenciar o futuro do nosso Conselho. E nesta lista que dá os rumores que correm precisamente em Oliveira das Meias, desta lista independente? Bom, isso é uma novidade para mim, eu estou a saber agora, mas repare, eu não... Vamos lá ver uma coisa, eu sou daqueles que acredito que as soluções não se esgotam nos partidos. Portanto, eu sou daqueles que acho que há espaço para movimentos cívicos, para a sociedade civil se organizar e procurar ela própria apresentar projetos políticos que permitam a resolução dos problemas do Conselho. Eu não vejo nisso nenhum problema. Eu já vejo algum problema é quando esses projetos surgem em cima, digamos assim, da campanha eleitoral. Porquê? Porque eu acho que quem se apresenta a eleições tem que, durante, enfim, algum tempo, e esse tempo significa alguns anos, de ir consolidando aquilo que é a sua estratégia de desenvolvimento para o Conselho, consolidando a apresentação dos seus projetos, mostrando aos oliveirenses qual é a sua visão, qual é o seu compromisso para o futuro do Conselho e, portanto, eu sou daqueles que estranho, enfim, e acho até preocupante que movimentos de independentes apareçam a 2 meses e meio das eleições, porque, obviamente, parece-me ser uma resposta reativa a uma determinada situação. E não será contra ninguém? Eu não sei se é contra alguém, não faço ideia, mas está a ver, esse é o mau princípio para uma candidatura. Nós, quando avançamos com uma candidatura contra alguém, significa que a nossa candidatura estará votada ao fracasso. A nossa candidatura é por Oliveira das Meias, não é contra o Dr. Ricardo Tavares, nem contra o engenheiro Pinto Moreira. Quem é que terá aqui a perder com esta candidatura independente? Quem é que terá mais a perder?
Bem, se essa candidatura independente trouxer, contributos importantes para aquilo que importa discutir nestas eleições, e o que importa discutir nestas eleições de forma clara é o futuro do nosso Conselho e soluções para a resolução dos problemas que ainda persistem, é evidente que eu saúdo essa candidatura e fico satisfeito com essa candidatura. Se essa candidatura não quer mais do que disputar o espaço eleitoral na perspectiva, digamos assim, de conseguir poder, eu acho que essa candidatura não faz rigorosamente nenhum sentido, quando aparece, obviamente, e como já disse, e quero deixar isto bem claro, em cima, digamos assim, do momento eleitoral. Eu não acredito nesses projetos, eu acredito em projetos que se afirmam no tempo, que... Será mais para dividir do que unir, na sua opinião? Eu acho que é mais para dividir, e o que interessa neste momento são candidaturas que unam, que somem, que juntem, que valorizem, que contribuam. E, portanto, nessa perspectiva, eu, obviamente, saudando todos os movimentos que aparecem, naturalmente que não acho que seja, digamos assim, muito saudável que uma candidatura dessa natureza, com essas características, apareça em cima de um ato eleitoral. Estamos quase a caminhar para o final do nosso tempo, vamos então aproveitá-lo da melhor maneira. Vou pegar numa afirmação sua. Diz contar com apoio e neste caso também, que está a receber, e motivo, e muito, de oliveirenses anónimos, empresários e até mesmo funcionários da autarquia. O que é que lhe leva a dizer isso? É uma afirmação sua. Não, a afirmação é uma constatação da realidade. O que é que acontece? Acontece que nós temos hoje, tem sido absolutamente surpreendente a quantidade de pessoas que têm vindo falar comigo. Pessoas que me vêm manifestando o seu apoio, que vêm depositando em mim confiança, que me vêm, enfim, acarinhando e dando estímulo e, naturalmente, desejando que eu ganhe as eleições e seja o protagonista de um novo projeto de desenvolvimento para o Conselho. É evidente que isto é muito enriquecedor, é evidente que eu fico muito feliz, muito satisfeito com essas manifestações que tenho tido, e têm sido muitas mesmo. Eu tenho ficado absolutamente surpreendido com a quantidade de pessoas que me têm contactado, com a quantidade de pessoas que me pedem para falar com elas, com a quantidade de pessoas que me querem ouvir e que se disponibilizam também para me dar alguns contributos, para me dar alguma ajuda, para me dar, digamos assim, alguma colaboração na definição de um conjunto de coisas que são importantes para o futuro do nosso Conselho. E, naturalmente, que quando nós sentimos toda esta massa humana unida, toda esta massa humana a depositar tantas expectativas, a depositar tanta confiança numa candidatura, nós só temos que nos sentir orgulhosos. Pelo aquilo que fomos sabendo ao longo desta nossa passagem por algumas freguesias ou cidades online, há muitos empresários que se queixam de falta de mão de obra qualificada, embora nós tenhamos, naturalmente, na cidade, infraestruturas capazes disso. É dessa mesma opinião? Também sente isso, não? Bom, essa é uma realidade, repare. Eu ontem conversei longamente com um dos maiores empresários do nosso Conselho, um empresário que tem responsabilidades enormes, é um grande empregador, e dizia-me ele que precisa, o setor de atividade dele, que é metalomecânica, que precisa de cerca de 26 mil colaboradores até 2020. E, portanto, o que ele me diz é que não tem, neste momento, mão de obra. No espaço de 3 anos, claramente. Nós estamos a falar de necessidades de recursos humanos enormes e, portanto, esta realidade já acontece também no calçado, esta realidade também já acontece nos moldes. Ouvimos isso. O que é que isto quer dizer? Nós estamos num concelho, numa região, temos aqui um conjunto de concelhos à volta, onde as taxas de desemprego são residuais, temos empregabilidade total. E aquilo que acontece é que nós, neste momento, temos um problema ao nível da mão de obra qualificada. Eu já nem estou a falar de quadros superiores, que são necessários quando nós passarmos para a tal indústria 4.0, porque nós vamos ter, mais cedo ou mais tarde, mão de obra altamente especializada a controlar processos de robotização e de automação das nossas unidades industriais. Não tenhamos qualquer dúvida sobre isso. E, aliás, hoje, o nível de qualificação e de formação que se exige a um operador de uma máquina CNC é enorme quando comparado com aquilo que acontecia quando fabricávamos os moldes de maneira mais tradicional. Os moldes, ou seja moldes, seja calçado, seja outra coisa qualquer. É evidente que essa é uma preocupação enorme. Se falar hoje com os nossos empresários, aliás, fala com os nossos empresários, já constatou que essa é uma preocupação, a formação profissional. E, sobretudo, uma formação profissional adequada à realidade económica do Conselho constitui hoje uma das maiores preocupações dos nossos empresários. Ou seja, os nossos empresários já não estão preocupados com o mercado, com estratégias de internacionalização, com a tesouraria das suas empresas, com
com os custos de produção, estão preocupados naturalmente, mas começam a sentir essa questão da mão de obra qualificada, da disponibilidade de mão de obra qualificada, como algo que ameaça seriamente as suas empresas. E muitos deles equacionam a possibilidade de contratarem mão de obra no estrangeiro. Olham para a África, olham para países de leste, embora num ou noutro caso tenhamos tido mais experiências, mas começam a olhar para essa possibilidade de contratação de mão de obra no estrangeiro como uma solução para responder aos problemas que têm nas suas empresas e, portanto, temos que olhar para isso, porque nós, como sabemos, temos um problema sério de envelhecimento da população, estamos a ter tivemos também muitos jovens que emigraram e, neste momento, estamos com este problema, que é algo que não deixa de ser preocupante. Não deixa de ser preocupante, mas, ao mesmo tempo, irónico, porque nós aqui, há uns tempos atrás, estávamos a falar de taxas de desemprego de 16% e hoje estamos a falar de falta de mão de obra para digamos, municiar as nossas empresas. Já escolheu a equipa que vai acompanhar? Já escolhi a equipa que me vai acompanhar. Podemos saber, não? Não podem saber. Não podemos Ela saber. será apresentada na altura própria, seria, obviamente, tremendamente deselegante eu fazê-lo aqui, com todo o respeito que vocês merecem, naturalmente, mas é uma equipa com provas dadas, uma equipa experiente, uma equipa com, enfim, provas dadas, não só no campo político, mas também no campo, nas suas experiências profissionais, nas suas experiências de vida. É uma equipa que está preparada para honrar a confiança que os oliveirenses quiserem depositar em nós. Em 3 minutos, o que é que lhe falta dizer e que não disse agora e quer passar também essa mensagem aos oliveirenses? Eu não preciso de 3 minutos para dizer o que é que eu preciso dos oliveirenses. Eu preciso dos oliveirenses uma coisa muito simples. Eu peço aos oliveirenses que confiem em nós, que depositem em nós a sua confiança, porque nós honraremos a confiança que os oliveirenses depositarem em nós. E aquilo que nós pretendemos fazer é utilizar aquilo que são os nossos projetos e as ideias que temos para o nosso Conselho. O PST, enfim, já não tem capacidade para resolver os problemas do nosso Conselho. Já não tem ideias, está esgotado, já não tem ideias para resolver os problemas do nosso Conselho. Nós temos projetos e ideias para desenvolver o nosso Conselho e para valorizar o nosso território. E aquilo que nós queremos fazer é, com muito orgulho, preservando aquilo que é o nosso passado, construir no presente os alicerces para termos, enfim, um grande futuro. E queremos fazê-lo, obviamente, valorizando os nossos recursos endógenos, queremos fazê-lo potenciando aquilo que é o nosso maior património, que são as nossas gentes. E nós temos uma crença enorme na capacidade dos oliveirenses e é isso que nós vamos procurar potenciar se nos for dada a oportunidade, e eu espero que os oliveirenses nos deem essa oportunidade, de lhes mostrarmos que podemos transformar este concelho num dos melhores concelhos do país para viver, investir e trabalhar. A 1 de outubro tudo se verá, não é? A 1 de outubro tudo se verá. E pronto, chegamos então aqui no Cidades Online e também na Rádio Mais, ao final de mais um debate, desta feita com o candidato do PS, o engenheiro Joaquim Jorge. Consigo esteve naturalmente na transmissão desta emissão o Henrique Bastos na filmagem e na gravação para o Cidades Online, também na Rádio Mais esteve a Meia e consigo esteve o João Aruz.